Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio e eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física do IFPB. Eu já me apresentei para vocês na aula anterior. Hoje iremos continuar o nosso assunto. O tema da nossa aula é a primeira lei de Newton. Mas antes, vamos recordar o que foi visto na aula anterior. Nós vimos o pensamento de Aristóteles e o pensamento de Galileu a respeito do movimento dos corpos. Aristóteles acreditava que, para que um objeto pudesse se manter em movimento, era necessário que uma força permanecesse atuando sobre ele, e no momento em que essa força cessasse, o objeto parava de se mover. Já Galileu, que realizou vários experimentos nessa área, percebeu que um objeto ele pode sim permanecer em movimento sem que nenhuma força esteja atuando sobre ele. No entanto, esse movimento é em linha reta e com velocidade constante. A aula anterior foi basicamente isso. Essa aula, iniciarei apresentando para vocês o conceito de inércia. As muitas experiências realizadas por Galileu o levaram a atribuir a todos os corpos uma propriedade chamada inércia. Inércia é a tendência que um corpo possui de permanecer em seu estado de repouso, se estiver em repouso, ou de permanecer em movimento, se estiver em movimento. Vamos entender melhor o que isso significa. Considere que eu tenho aqui uma mesa e um livro. Se eu colocar esse livro em cima da mesa, a tendência natural desse livro é permanecer lá em cima da mesa, em repouso. Esse livro ele não vai se mover, a não ser que eu empurre esse livro. Isso é a tendência natural de um corpo permanecer em repouso. E se o corpo estiver em movimento? Vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma superfície horizontal e essa superfície ela é 100% lisa. Considere aqui que eu tenha uma esfera de metal e eu vou empurrar essa esfera em cima da superfície por uma pequena distância e depois vou soltar a esfera. O que vai acontecer com essa esfera? Então, essa esfera ela vai permanecer em movimento com velocidade constante. A princípio, isso pode parecer não tão intuitivo, mas nós temos experimentos que comprovam isso. Ou seja, se eu empurrar essa esfera, ela vai continuar a se mover. E essa esfera, ela não vai parar esse movimento a não ser que algo interfira no movimento. Uma força seja aplicada sobre ela ou apareça algum obstáculo. Esse movimento, ele é em linha reta e com velocidade constante. Então, essas foram as conclusões de Galileu. Entendam a seguinte situação. Aqui é a esfera. Eu coloquei a esfera em movimento em cima da superfície e aí a esfera permaneceu se movendo. E aqui ela continua se movendo de forma indefinida. Galileu chegou a essas conclusões a respeito do movimento dos corpos. Vamos falar um pouco sobre Newton.
Isaac Newton nasceu em 1642, na Inglaterra, e realizou também importantes estudos relacionados ao movimento dos corpos. Newton baseou seus estudos em estudos de grandes físicos que o precederam, entre eles Galileu. A primeira lei de Newton é uma síntese das ideias de Galileu a respeito da inércia. Vamos ver agora o que diz o enunciado da primeira lei de Newton. Acompanhe comigo. Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e um corpo em movimento move-se em linha reta, com velocidade constante. Os efeitos da primeira lei de Newton podem ser percebidos facilmente em nosso cotidiano. Vamos ver os exemplos. A figura da esquerda ilustra a seguinte situação. Uma moto está em repouso e o condutor da moto inicia o movimento de forma brusca. O passageiro da moto, ele quase cai da moto. Por que isso aconteceu? Então, o corpo do passageiro que estava em repouso tem a tendência natural de permanecer em repouso. Por isso que, quando a moto inicia o movimento, o seu corpo inclina para trás. Na imagem da direita, a moto está em movimento e o condutor freia, reduzindo rapidamente a velocidade. O passageiro inclina o seu corpo para frente. Por que isso acontece? Porque o corpo do passageiro que está em movimento tende por inércia a permanecer em movimento. Por isso que, quando a moto reduz rapidamente a velocidade, o seu corpo inclina para frente. Vamos ver o próximo exemplo. Essa figura ilustra a seguinte situação. Um carro está em repouso e inicia rapidamente o seu movimento. O passageiro se sente pressionado contra o banco. Por que isso acontece? Porque o corpo do passageiro que está em repouso tende por inércia a permanecer em repouso. Por isso que, quando o carro inicia o movimento, ele sente o seu corpo pressionado contra o banco. Por isso, é importante que nos automóveis tenha um encosto para a cabeça, para evitar lesões no pescoço. Vamos ver o próximo exemplo. Nesse exemplo, o carro está em movimento e o condutor freia, reduzindo rapidamente a velocidade. O corpo do passageiro inclina para frente e é segurado pelo cinto de segurança. Por que isso acontece? Porque o corpo do passageiro que está em movimento tem a tendência de permanecer em movimento. Por isso que, quando o automóvel reduz de forma brusca a velocidade, o seu corpo tende a permanecer em movimento. Por isso, é de grande importância o uso do cinto de segurança, que tem como função manter o corpo preso ao banco. Nós falamos que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Nós falamos também que essa tendência de movimento é em linha reta. Vamos ver como isso acontece na prática. Nessa figura, um automóvel está em movimento, puxando um reboque e realiza uma curva. No entanto, esse reboque ele não consegue também realizar a curva e sai da estrada. Por que isso aconteceu? Porque esse carro entrou na curva rápido demais. E o reboque que estava em movimento possui a tendência natural de continuar o movimento. No entanto, esse movimento não é um movimento aleatório.
Esse movimento é um movimento em linha reta. Por isso, o reboque não consegue realizar também a curva. Esse próximo exemplo ilustra de uma maneira ainda mais clara essa tendência de movimento em linha reta. Considere que nós temos aqui uma pedra presa a um barbante e essa pedra realiza um movimento circular. Essas setas vermelhas indicam o sentido do movimento. Eu pergunto para vocês, se em determinado momento esse barbante se rompe, o que acontece com a pedra? No momento que o barbante se romper, a pedra deixará de realizar esse movimento circular e passará a realizar um movimento retilíneo, ou seja, a pedra vai realizar esse movimento. Se o barbante se romper no momento em que a pedra estiver aqui, a pedra irá realizar esse movimento. E se o barbante se romper no instante em que a pedra estiver aqui, a pedra irá percorrer a seguinte trajetória. Sempre em linha reta. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é isso. Na próxima aula, nós iremos resolver alguns exercícios.